Isso não deveria estar ali. James Webb apontou o instrumento para um ponto que parecia vazio, e o que voltou na imagem fez os próprios cientistas revisarem os dados 3 vezes antes de acreditar no que estavam vendo. Se essa leitura se confirmar, parte do que ensinamos sobre a formação do universo pode estar simplesmente errada. Porque existe um universo inteiro escondido bem debaixo do nosso nariz cósmico. Um universo que nunca emitiu uma única partícula de luz visível e que permaneceu invisível não porque estivesse vazio, mas porque nós, seres limitados por olhos biológicos, jamais tivemos os instrumentos certos para enxergá-lo. Agora, pela primeira vez na história da nossa espécie, um telescópio está rasgando esse véu. E o que ele encontrou do outro lado desse muro invisível está deixando astrônomos em silêncio, revisando dados e, em alguns casos, evitando dar entrevistas. Isso está nos registros oficiais da NASA, da Agência Espacial Europeia e nas publicações mais recentes de astrofísica. Fique até o final, porque a pergunta que essa descoberta abre ainda não tem resposta. Existe uma razão pela qual isso ficou escondido de todo mundo, inclusive dos maiores telescópios já construídos. E essa razão é mais perturbadora do que parece. Os nossos olhos e todos os instrumentos anteriores ao Webb só conseguiam captar uma fatia minúscula de tudo o que existe lá fora, algo em torno de 0,01% de todo o espectro eletromagnético. Imagine uma mesa de jantar imensa, cobrindo um campo de futebol inteiro, coberta de pratos, de informações, de estruturas cósmicas inteiras. Durante toda a história da astronomia moderna, conseguimos enxergar um único grão de arroz sobre essa mesa. Foi exatamente isso que aconteceu com o Hubble. Um instrumento revolucionário, sim, mas que operava majoritariamente na faixa da luz visível e do ultravioleta, incapaz de penetrar as nuvens de poeira que envolvem regiões inteiras de formação estelar, incapaz de detectar objetos frios, escuros, distantes, que nunca emitiram luz suficiente para atravessar bilhões de anos-luz. Mas aquele era apenas o tamanho do problema que ninguém tinha resolvido ainda. O James Webb, equipado com um instrumental de infravermelho de altíssima sensibilidade, não sofre dessa limitação. Ele enxerga calor. Ele enxerga o que está atrás da poeira. Ele enxerga o que está tão frio, tão distante, tão antigo, que a própria expansão do universo esticou a luz desses objetos para além do espectro que qualquer olho humano ou qualquer telescópio anterior conseguiria captar. E é exatamente nessa zona cega da ciência oficial que as descobertas começaram a se acumular de um jeito que ninguém estava preparado para explicar. A primeira onda veio da nebulosa de Órion, um dos berçários estelares mais estudados da nossa galáxia. Um lugar que astrônomos observam há gerações. Achávamos que já sabíamos tudo sobre aquela região. Estávamos errados. O James Webb detectou ali centenas de objetos com massa entre a de Júpiter e a de uma pequena estrela, flutuando livremente pelo espaço, sem estar presos a nenhum sistema planetário, sem orbitar nenhuma estrela-mãe. Foram batizados de Jumbos, um acrônimo para objetos binários de massa joviana. E aqui está o detalhe que gelou a espinha da comunidade científica. Muitos desses objetos estão emparelhados, 2 a 2, orbitando um centro de massa comum, como se fossem estrelas binárias em miniatura. O problema é que, segundo todos os modelos atuais de formação planetária e estelar, isso não deveria ser fisicamente possível. Corpos com essa massa não têm gravidade suficiente para capturar um parceiro dessa forma e não são grandes o bastante para colapsar sozinhos como uma estrela. Eles simplesmente não deveriam existir, e muito menos existir aos pares. Um artigo publicado no Astronomical Journal descreveu o achado como algo que desafia diretamente os modelos padrão. E é aqui que a pergunta começa a incomodar.
Se um dos berçários estelares mais vigiados da galáxia escondia centenas desses corpos invisíveis, quantos outros objetos anômalos estão escondidos em regiões que ainda nem apontamos o telescópio? Mas os Jumbos foram só o início. A verdadeira ameaça, o verdadeiro paradoxo que está corroendo os alicerces da cosmologia moderna, veio de muito mais longe, de uma classe de objetos que os próprios cientistas apelidaram, quase com desconforto, de pontos vermelhos pequenos. São galáxias primitivas, extremamente compactas, extremamente vermelhas, localizadas em uma época do universo que deveria ser jovem demais, caótica demais, para abrigar estruturas tão massivas e tão organizadas. Estamos falando de galáxias que parecem ter se formado poucas centenas de milhões de anos após o Big Bang, mas que já carregam massas de buracos negros centrais absurdamente desproporcionais ao tamanho da própria galáxia que os hospeda. Segundo o modelo cosmológico padrão, chamado de Lambda CDM, esse tipo de crescimento simplesmente não teria tempo de acontecer. É como encontrar uma criança de 5 anos com a estrutura óssea e a massa muscular de um fisiculturista adulto. Alguma coisa nessa equação não fecha. E o mais perturbador é que esses pontos vermelhos pequenos não são um caso isolado, uma anomalia estatística que podemos descartar. Eles estão aparecendo aos montes, repetidamente em diferentes campos de observação do James Webb, o que sugere que não é um erro de medição, é um padrão. E um padrão que a ciência oficial até agora não tem uma explicação consensual e definitiva para sustentar. Some a isso outra descoberta desconcertante. Galáxias antigas e massivas demais, girando de um jeito organizado demais, quando o universo mal tinha começado a se organizar. A missão do James Webb já catalogou dezenas dessas estruturas que, segundo os livros didáticos, simplesmente não tinham tempo suficiente para se formar. Alguns pesquisadores, em tom mais cauteloso, falam em ajustes necessários no modelo cosmológico. Outros, em tom bem menos cauteloso, sugerem que talvez estejamos com a linha do tempo do universo fundamentalmente errada. E se a linha do tempo estiver errada, cada certeza que construímos sobre a origem do cosmos, sobre a idade das primeiras estrelas, sobre o próprio nascimento da matéria, precisa ser reescrita. Mas o capítulo mais perturbador dessa investigação ainda não tinha aparecido, e esse é o que menos gente comenta. Porque não é só o que o James Webb encontrou dentro das galáxias que está fora do esperado. É o que ele encontrou no espaço entre elas, onde a ciência jurava que não havia absolutamente nada. O James Webb começou a mapear, com uma precisão nunca antes alcançada, o chamado meio intergaláctico, aquele vazio aparente entre as galáxias. E o que se esperava encontrar ali era basicamente nada, ou quase nada, apenas gás rarefeito e radiação de fundo. Não foi isso que apareceu. Só que instrumentos de nova geração, combinando os dados do Webb com observações de rádio e de raios-x, começaram a detectar filamentos de matéria organizados de uma forma que os modelos de simulação computacional não previam com essa nitidez. Estruturas gigantescas conectando aglomerados de galáxias como uma teia invisível, um esqueleto cósmico que sempre esteve lá, mas que nunca havíamos conseguido enxergar com clareza. Alguns pesquisadores chamam isso de rede cósmica, e a intensidade com que esses filamentos concentram matéria escura, aquela substância invisível que nunca emitiu luz nenhuma em toda a história do universo, está reacendendo debates antigos sobre o quanto realmente entendemos sobre a arquitetura oculta que sustenta tudo o que existe. Não é exagero dizer que estamos pela primeira vez enxergando o esqueleto do universo. E esse esqueleto não bate exatamente com o desenho que os livros de física nos ensinaram. Diante disso, a comunidade científica se vê presa em um paradoxo incômodo.
De um lado, o James Webb é, sem dúvida, o instrumento mais avançado que a humanidade já lançou ao espaço. Um espelho segmentado de mais de 6 metros, posicionado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, protegido do calor solar por um escudo do tamanho de uma quadra de tênis. Do outro lado, ele está revelando um universo tão complexo, tão contraditório em relação aos modelos anteriores, que os próprios cientistas admitem, em publicações revisadas por pares, que ainda não têm uma explicação sólida e unificada. E aqui mora a verdadeira tensão dessa história. Quanto mais o Webb enxerga, menos certeza a ciência oficial parece ter. Existem hoje pelo menos 4 hipóteses concorrentes tentando explicar esses objetos antes invisíveis, e nenhuma delas venceu ainda. A primeira, mais aceita e mais conservadora, sugere que simplesmente subestimamos a eficiência com que a matéria se aglutina no universo primitivo e que ajustes nos modelos de formação de buracos negros resolveriam o problema. A segunda hipótese, um pouco mais ousada, propõe que existiam sementes de buracos negros supermassivos já presentes desde momentos extremamente iniciais do universo, formadas por colapso direto de nuvens de gás, sem precisar da etapa intermediária de uma estrela. A terceira hipótese, mais desconfortável, sugere que nossa compreensão da própria expansão do universo, medida através da chamada constante de Hubble, pode estar sistematicamente equivocada, o que jogaria por terra grande parte da cronologia cósmica que ensinamos nas escolas. E a quarta hipótese, a mais perturbadora de todas, veio à tona em debates acadêmicos mais recentes. A possibilidade de que esses objetos não sejam exatamente o que pensamos que são e que estejamos interpretando mal sinais de fenômenos que a física atual ainda não tem vocabulário para descrever. E há um detalhe técnico que poucos vídeos mencionam, mas que é essencial para entender por que isso ficou escondido por tanto tempo. As sondas e telescópios anteriores, como o Hubble, o Spitzer e até mesmo instrumentos terrestres poderosos, dependiam de captar luz visível ou infravermelho próximo, faixas que se degradam drasticamente quando a luz de objetos extremamente distantes é esticada pela expansão do universo, um fenômeno chamado de desvio para o vermelho cosmológico. Quanto mais distante e mais antigo o objeto, mais a luz dele desliza para o infravermelho profundo, uma faixa que exige detectores extremamente sensíveis, resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto, para não confundir o sinal do próprio instrumento com o sinal do cosmos. O James Webb foi construído exatamente para isso, e é por isso que ele não está apenas vendo mais longe. Ele está vendo uma camada inteira da realidade que estava literalmente fora do alcance sensorial de toda a tecnologia anterior. Não é exagero dizer que, até o ano de 2022, uma fatia inteira da história do universo estava, para nós, tecnicamente invisível. E é aqui que a reflexão precisa ficar mais funda, mais silenciosa. Porque se existia todo um universo escondido atrás da barreira do infravermelho, esperando décadas até finalmente termos o instrumento certo para vê-lo, o que mais ainda está lá fora, invisível, aguardando a próxima geração de tecnologia que ainda nem foi inventada. Quantas outras camadas da realidade cósmica estamos, neste exato momento, incapazes de perceber? Não porque elas não existam, mas porque simplesmente não temos os olhos certos, os instrumentos certos para enxergá-las. Há algo profundamente desconcertante em pensar que passamos toda a nossa existência como espécie olhando para o céu, convencidos de que estávamos vendo o universo, quando na verdade estávamos vendo apenas uma fina camada de superfície, um grão de arroz sobre uma mesa infinita. O universo nunca esteve vazio nos lugares onde achávamos que não havia nada. Ele estava, esse tempo todo, apenas fora do nosso espectro de percepção, esperando, silencioso,
no escuro. E os pontos vermelhos pequenos, os jumbos emparelhados, o esqueleto de filamentos escondido entre as galáxias, tudo isso é só a primeira fresta desse véu que acabou de se abrir. A resposta encontrada até agora não fechou o mistério. Ela só revelou o tamanho real do que ainda não sabemos. Se essa reflexão te deixou com um frio na espinha, e se você também está se perguntando quantos outros objetos, quantas outras estruturas ainda estão escondidas nesse vazio cósmico que só agora começamos a enxergar, deixa aqui embaixo, nos comentários, a sua teoria. Você acredita que a ciência oficial vai conseguir ajustar seus modelos para explicar esses achados? Ou estamos diante de uma falha muito mais profunda na nossa compreensão da origem do universo? Se este vídeo abriu sua mente para o tamanho real da nossa cegueira cósmica, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o James Webb ainda está apontado para o escuro e o que ele vai encontrar na próxima observação pode reescrever tudo o que você acabou de aprender aqui.